Ô, Alicia, estadual não serve para nada, mas às vezes serve sim, senhor. E o que aconteceu? Os muros do Allianz Parque foram pichados depois da derrota do Palmeiras no primeiro jogo para o Corinthians. A gente tem imagens aí dos muros pichados, frases como agora é guerra, 10% Filipão, porco campeão e tem que ter raiva dessa P, reticências de Corinthians. Aí os muros do Allianz Parque pichados. É aquela história, né? O estadual é o campeonato, na lista dos campeonatos do Palmeiras, o 15º mais importante, né? Tudo está na frente do estadual, mas perdeu o jogo e fica uma sensação estranha. Muros pichados lá, Alicia. Pois é, Tirone, né? O problema de times que começam a ganhar muito é que aí gera expectativa, né? E qualquer coisa menos que o título, de repente vem uma cobrança desmedida, né? E aí é claro que entra o fator rivalidade, você perder para o seu maior rival dentro de casa, depois de 10 derbys de invencibilidade, é muito difícil, né? A torcida certamente não engoliu bem a postura do time, né? E aí eu acho que o tem que ter raiva dessa P de Corinthians diz muito sobre a postura do time ter jogado meio fofo, né? Teve mais de 20 finalizações, mas não agrediu um Corinthians que foi ao Allianz Parque muito mais para se defender e tentar jogar por uma bola que veio, e o Corinthians conseguiu vencer. Lembrando que na fase inicial o Palmeiras tinha amassado o Corinthians dentro de campo, ficou com 1 a mais, teve um pênalti nos acréscimos e nem assim conseguiu vencer. O jogo foi 1-1. Então a torcida não sentiu essa entrega do Palmeiras num jogo tão importante. O que eu acho loucura é, o campeonato não acabou. Claro, o Palmeiras vai precisar conseguir a sua 4ª virada consecutiva, mas dessa vez fora de casa, dentro da Neoquímica Arena lotada, muito mais difícil. Mas o campeonato ainda não acabou, né? A gente tem essa coisa completamente idiota do calendário da Federação Paulista, que colocou as suas finais com a data FIFA no meio, então esfria completamente, né, essa disputa. E aí a final acontece a 2 dias da estreia do início do Campeonato Brasileiro, então tudo vai ficar muito embolado, né? O Palmeiras e o Corinthians vão fazer um jogo dificílimo, né, de muita pressão, né, emocionalmente muito desgastante, 2, 3 dias depois de começar a sua campanha no Brasileiro. No caso do Palmeiras, que é um dos postulantes ao título, com essa obrigação de ainda por cima construir uma gordura, né, tendo acabado de jogar uma final, então coloca uma pressão muito grande, né? E estadual, como vocês diziam, é isso, né? Você tem um título que para times como Palmeiras, Flamengo, que tem ganho muito, que tem muito investimento, não faz mais que obrigação, e não valem, né, não tem um valor no final do ano. No final do ano, se chegar e não ganhar mais nada, fica com a sensação de que foi um ano ruim, como aconteceu com o Palmeiras no ano passado. Mas se você perde, você necessariamente perde ou para rival ou para time pequeno, né? O Palmeiras poderia ter perdido o estadual para o Água Santa, também teria caído o mundo na cabeça do Palmeiras. Então agora tem essa questão com o Corinthians. É isso, eu acho um exagero, né? Para quem ganhou a quantidade de títulos que o Palmeiras ganhou nos últimos 4 anos, 4 anos e meio, é insano você achar que tudo acabou quando você contratou Paulinho, contratou Vitor Roque, né? Vitor Roque tem 2 jogos, então, né, eu acho que é um momento de torcedores calma. Mas é isso, você cria expectativa, todo mundo vai vir para cima. É o caso de todos os clubes que a gente estava mencionando aqui, de quem a gente espera que saia. Você quer que saia em primeiro do grupo na Libertadores, vai disputar o título com o Super Mundial no meio e, se bobear, ainda ficar vivo na Copa do Brasil, porque também não pode passar vergonha, né? Então, assim, no mínimo, o máximo, que também é complicado. No caso do Corinthians, em relação à Sul-Americana, o problema da Sul-Americana é que ela lembra você semanalmente que você não está na Libertadores. E no caso do Corinthians, com o adicional de ter sido um clube que fez uma remontada histórica para chegar na Libertadores, para ir voltar para casa mais cedo, caindo pela 3ª vez na fase preliminar. Então, o Corinthians vai estar naquela situação de que, se não estiver bem no Brasileiro e não estiver bem na Copa do Brasil, vai ter que dar atenção para a Sul-Americana para ter algum título. Ao mesmo tempo, a Sul-Americana é aquele título de quem não está na Libertadores. Então, ela atrapalha o calendário
e ela não vale nada, mas ao mesmo tempo não ganhar também é ruim, porque você foi lá para a segunda divisão do continente e também não quer passar vergonha lá. Então, ela tem um componente, para mim, meio cruel, a Sul-Americana. Mas vai depender do que o Corinthians estiver fazendo nos outros campeonatos, né? O Corinthians tem um time praticamente mantido em relação ao ano passado, mas que está pior do que o do ano passado. Então, não sei se só o estadual, se o Corinthians, né, conquistá-lo, vai ser suficiente para garantir a torcida aí tranquila no resto do ano. Tendo a achar que não. Ô, Renato, você acha que já era? 1-0 apenas no jogo de ida. Não acho que já era, não. Não acho que já era, não. É claro, o resultado condiciona sempre muito as análises. Mas se você mostra o jogo do Palmeiras e do Corinthians de novo e tira o gol do Yuri Alberto, que foi o único chute dado pelo Corinthians dentro da baliza. Foi o único. Você vê que o Palmeiras jogou muito melhor que o Corinthians. Muito melhor que o Corinthians. 22 finalizações, 8 dentro da baliza. O Abel fez uma provocação que eu achei bastante pertinente. Ele disse assim, quantas defesas o Everton fez? Nenhuma. Quantas o Hugo fez? Várias. Várias. Então, eu acho que não está acabado, não. Eu vejo esse time do Palmeiras com bastante condição de chegar lá e reverter isso dentro da Neoquímica Arena. É verdade, o Corinthians tem um retrospecto muito bom lá dentro da sua casa, não tem perdido para o Palmeiras nos últimos jogos, mas diante do que foi o primeiro jogo, eu resisto muito a dizer que a coisa já está resolvida. Eu acho que está bem aberta. Então, pode não perder, basta não perder para o Palmeiras. Mas a sensação que eu tenho é que mesmo dentro da Neoquímica, o Palmeiras vai ser preponderante, o Palmeiras vai ditar o ritmo do jogo. E olha, não me espantarei se conseguir a vitória. O Estevão fez um bom jogo. O grande problema em relação ao Estevão é o Palmeiras, com todos os recursos que tem, inclusive da comissão técnica, continuar dependente do Estevão, né? Vale lembrar que os bons momentos do Palmeiras no ano passado e no começo desse ano foram exclusivamente do Estevão. Acho que o Palmeiras está devendo muito no aspecto coletivo, até porque está em reconstrução. São 4 jogadores novos. A questão, Tironi, acho que a gente não está tendo ainda a dimensão, e talvez o Abel esteja tendo, é que a cobrança em relação ao Palmeiras nesse ano não é o estadual ganhar do Corinthians muro pichado. É o Palmeiras ser o time dominante da temporada pelo investimento que fez. O Palmeiras nunca fez um investimento dessa monta. O Palmeiras fez um investimento maior que o Botafogo ano passado. O Botafogo foi cobrado e entregou a Libertadores e o Brasileiro, certo? Quando falava do Almada, Luiz Henrique e tal, o Palmeiras trouxe mais caros que o Almada e Luiz Henrique. Paulinho e Vitor Roque. Em relação ao Flamengo, então, vamos deixar o Botafogo, que está todo estranho. O Flamengo tem o 13º investimento entre os 20 nessa janela. O Palmeiras foi o primeiro disparado. A questão para o Palmeiras não é o estadual. É o desempenho que o Palmeiras tem que ter. Agora, não dá para a entrevista do Abel, ganhando ou perdendo, alegar que outros têm mais recursos. Esse ano é o Palmeiras quem tem mais recursos, por seus méritos. E acho que é isso que ele vai ter que lidar. Ele não tem falta de jogador, ele tem sobra de jogador dessa vez, né? 2 nem estrearam ainda, o Lucas Evangelista e o Paulinho. É claro que transformar isso rapidamente num time forte não é simples, até porque não tem tempo para treino, é só jogo. Mas a questão aí, eu acho até, não é nem cruel, eu acho meio que patético cobrar que o Estevão continue carregando o Palmeiras nas costas. Como fez até o início desse ano. Aliás, se não fosse o Estevão, talvez o Palmeiras nem se classificasse contra o São Bernardo, vamos lembrar, né? Então, tem muita coisa. E repito, ele não jogou mal contra o Corinthians, mas não jogou mal mesmo. Foi bem marcado e não jogou mal. Os outros foram muito piores que ele. E aí tem uma questão que eu sinto um pouco de mudança nesse ano todo em relação ao discurso do Abel. E essa é uma situação que, mesmo que ele tenha o estofo total de maior técnico da história do Palmeiras, internamente essas coisas começam a pegar.
Quando ele fala que o Vitor Roque ainda não foi alvo do Abel. Quando ele fala que o Flaco Lopes não é argentino. Quando ele fala que o Rafael Veiga tem que jogar mais. Quando ele fala que o Estevam se escondeu. Quando ele fala... Isso, mesmo que o técnico seja o Rinus Mitchell ou o Guardiola, não pega bem internamente, né? E acho que a entrevista dele depois do jogo com o Corinthians é como se ele não tivesse participação nenhuma naquilo que tinha acontecido. E ele teve. Quando ele fala, talvez, aí na única frase tática da análise dele, que o Corinthians ganhou todos os duelos de meio de campo, ele não atribui a superioridade numérica do Corinthians dentro de campo, mas talvez ao Richard Rios ter perdido mais uma bola. E aí, torcedor palmeirense, gostou do vídeo? Então não se esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda demais o nosso canal a crescer e levar as notícias do Verdão para ainda mais pessoas. Aproveite também para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo sobre o Palmeiras. Aqui você fica por dentro de tudo, contratações, bastidores e as novidades do nosso time de coração. Deixe seu comentário aqui embaixo falando o que achou do vídeo e compartilhe com seus amigos palmeirenses. Vamos juntos fortalecer essa comunidade. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Giro de Notícias do Palmeiras. Avante palestra! Forte abraço!